o corpo que é cremado, esse corpo também vai ressuscitar no fim do mundo? Como é que vai ser isso? Se todos vão ressuscitar e a pessoa que foi cremada. Então é o mesmo corpo? É outro corpo? Como é que funciona isso? Qual a importância disso para a nossa vida espiritual? Essa é a nossa conversa de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Muito bem-vindos todos que estão vindo pela primeira vez. Nós tivemos vários vídeos a respeito do corpo, quais as características do corpo glorioso, e sejam também extremamente bem-vindos aqueles que estão vindo já pela segunda, terceira, 10ª vez. São várias pessoas que nos acompanham diariamente. Isso para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra, e os comentários são muito interessantes. Inclusive, esse vídeo eu estou fazendo por causa de vários comentários. Eu leio aqui, por exemplo, a dona Dirce, ela pergunta se o corpo se reunirá à alma no fim do mundo, que é o que nós dissemos, né? Como ficará no caso das cremações? E aí, como é que fica? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu apenas quero dar esse aviso que os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos terão seus nomes e intenções levados para o Santuário de São Miguel no Monte Gargano, no mês de setembro. Eu já estou preparando agora para todos saberem. Quando chegar um pouco mais perto do dia, eu vou mandar um link para suas intenções exclusivas. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, o Grupo Apóstolo dos Santos Anjos é formado por aquelas pessoas que fazem a sua parte para que esse apostolado cresça cada vez mais. Apostolado de quê? De conhecer o mundo angélico, o céu, para atrair a ação dos anjos, né? Facilitar a prática da virtude e afastar a influência do demônio no nosso dia a dia. Mas não fazer isso só para nós, mas fazer com que isso se expanda para outros. Porque o irmão que salva o seu irmão, salva a sua própria alma e brilhará no céu como um sol por toda a eternidade, promete a Sagrada Escritura. Então, esse apostolado, né, pode ser feito por aqueles que, né, fazem possível isso acontecer sem sair de casa, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. E os benefícios são vários, você pode ver então no primeiro link na descrição deste vídeo. Aqueles que já são, então, têm seus nomes. Além das várias missas por ano, alguns objetos que recebem, têm seus nomes e intenções levadas para o santuário de São Miguel dos Santos Anjos ao longo do ano. Em julho foi no norte da França, o Mont Saint-Michel. Em setembro, o mês da festa de São Miguel, vai ser no principal santuário de São Miguel, que é no Monte Gargano, no sul da Itália, bem pertinho do Padre Pio. Então é claro que a gente vai passar, não sou eu pessoalmente, um amigo nosso que está na Itália, que está inclusive iniciando o canal dos Santos Anjos na Itália. Veja, o nosso apostolado está se expandindo. Ele vai levar, e outros amigos que estão lá levarão essas intenções e os nomes dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E a cremação? Como é que fica? Então, se no fim do mundo o meu corpo vai se juntar à minha alma para ser premiado também meu corpo no céu, e as pessoas que são cremadas? Então, vamos começar do começo, certo? Eu vou explicar da seguinte forma. Estou usando como base a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a Enciclopédia Católica da década de 40, uma excelente fonte para esses temas. E eu fiz algumas anotações aqui que eu não quero perder. A primeira coisa é a seguinte: segundo ensina São Tomás de Aquino, enfim, é óbvio, a ressurreição não é um fenômeno natural, certo? Essa é a primeira coisa. Ah, mas já vai chegar o ateu. Ah, mas se é natural, como é que você sabe o que vai acontecer? Ora, porque eu sou um ser racional e lógico. E eu sei que se há um Deus, ele revelou algo, isso é verdadeiro. E uma das coisas reveladas diretamente por Deus é a ressurreição da carne. Ou seja, que no fim do mundo todos vão ressuscitar. Todos sem exceção, bons e maus. E ali será feito o juízo final, não só com as almas, mas com os corpos inclusive. Não é? Então isso é uma verdade de fé, revelada por Deus. Agora, se Deus, que é infinitamente perfeito, e eu sei disso por, enfim, inúmeros argumentos, mas eu creio pela fé que aquilo que ele revelou é verdadeiro, isso é a fé. Eu creio naquilo que Deus revelou porque ele revelou. Eu entendo ou não. Mas a lógica me manda crer naquele que tem mais ciência, mais conhecimento do que eu. Né? Bom, então,
ele revelou isso. E é por isso que eu sei. Não é um fenômeno natural. Não, porque o DNA vai então receber um raio que vai se fazer. Não. É um fenômeno sobrenatural, milagroso, mas revelado e prometido por Deus. Portanto, infalivelmente acontecerá. Essa é a primeira coisa. Mas não é um fenômeno natural. Acontece que existem algumas coisas naturais que nós podemos usar para entendermos melhor, né, o próprio fenômeno da ressurreição, para entendermos um pouco como isso se dará. Outra coisa que também é revelada por Deus, por exemplo, no livro de Jó, em que ele diz: nesta carne, essa mesma carne, depois da ressurreição, verá a Deus. E assim várias outras passagens na Sagrada Escritura. Então, é claro que o corpo que vai se juntar à minha alma não é um boneco criado depois, mas é o meu corpo. Alguém me diz, não, mas como é que pode ser isso? Se, por exemplo, digamos, um exemplo assim meio dramático, mas esses surfistas que vão surfar em águas perigosas, chega um tubarão e morde, e tira a perna dele para fora. Acontece muito, infelizmente. Bom, como é que fica? Ele está sem a perna. Como é que vai sair uma outra perna dali, sendo que é o mesmo corpo? Isso a gente pode entender, por exemplo, com toda a questão dos transplantes. Se eu recebo um transplante de rins, por exemplo, eu não passo a ser uma outra pessoa, eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Porque a minha identidade, essa é uma palavra que São Tomás de Aquino define muito bem, a minha identidade é a mesma, ainda que eu tenha recebido um órgão de uma outra pessoa, ou ainda que por um tratamento, né, por exemplo, ponte de safena, tenha tirado tecido de uma parte do corpo e colocado ali próximo ao coração. Então, são coisas que não tiram a minha identidade. Outra coisa para nós entendermos é que as nossas células, várias das nossas células, estão constantemente se renovando, ou seja, algumas morrem e outras vêm no seu lugar. Porque nós temos um DNA, um código genético, toda a ordem imposta por Deus na natureza humana, na biologia, pela qual o meu corpo, as células estão constantemente mudando, mas eu sou a mesma pessoa, a minha identidade não muda. Né? A minha memória, aquilo que eu fiz e que fica na minha psicologia é a mesma coisa. Acontece que as células fisicamente podem mudar, mas a minha identidade permanece. Então, com essas mudanças, ou seja, o fato de eu não ter uma perna e depois eu ressuscitar com a perna ali restabelecida, não quer dizer que eu sou outra pessoa. Quer dizer que houve um milagre, portanto não é natural, mas Deus que criou o modo pelo qual os corpos se geram, né, pelo qual a fecundação se dá no ventre da mãe, se ele colocou esse poder natural, né, de desenvolvimento, ele pode com exatamente o mesmo esforço fazer a ressurreição, mas é a ressurreição do mesmo corpo. Inclusive, se a pessoa foi cremada e as cinzas espalhadas aí pelo universo inteiro. Há ali algo que Deus tirará e fará com que aquela mesma identidade se restabeleça. Ou seja, não é um boneco outro, não é outro corpo humano, porque isso seria reencarnação. Primeiro, que é errado, e segundo, que não seria o meu corpo, como nós vimos em outro vídeo, que será recompensado ou castigado. Então, Deus Nosso Senhor, que nos criou com o mesmo ato, por um simples ato de sua vontade, nos criou, ele também nos ressuscitará. Não por um fenômeno de geração, ensina São Tomás, ou seja, não é uma nova geração ali através de um DNA que então se restabelece. Não. Mas, permanecendo a mesma identidade, aquilo vai ressuscitar. Ou seja, nós ressuscitaremos e, como vimos em outros vídeos, ressuscitaremos na plenitude da nossa natureza, na plenitude da nossa idade. Nós vimos no vídeo passado. Aqueles que não viram, né, podem, por gentileza, procurar no... eu vou deixar aqui no link o vídeo anterior. Agora, qual que é a importância disso para a nossa vida espiritual? Ela é enorme. Por exemplo, para a virtude da castidade. A virtude da castidade.
Ou seja, esse pessoal que vive vendo porcaria na internet, pornografia, imoralidade, aqueles olhos, os mesmos olhos que estão ali, ressuscitarão. E se eu não me arrepender disso, se eu não sair desse vício, se eu não rezar muito a Nossa Senhora e sair desse vício, aqueles olhos ressuscitarão e se unirão à alma no inferno por toda a eternidade. E sofrerão neles a dor, o castigo daquele pecado, daquele vício. O contrário é verdade. Se eu faço um esforço para não olhar o que eu não devo, os meus olhos verão maravilhas específicas como prêmio daquele ato, naquele dia, certo? Naquele dia 2 ou 3 ou 4 de agosto de 2022, que eu fiz aquele esforço específico. Haverá um prêmio específico para aquilo. Só que é um prêmio, a nossa dor passa, mas o prêmio não passará. Toda a eternidade eu serei premiado por ter feito um esforço de fazer aquilo, mas não só na minha alma, que é o principal, mas também no meu corpo e na parte do corpo que eu usei para praticar aquela virtude. Então veja a importância disso, dessas nossas conversas, de meditarmos a respeito disso, porque não é uma coisa assim devota, piedosa, bonita, não, simplesmente é uma coisa sólida. Isso é revelado. Quem não crê na ressurreição da carne não pode dizer que é católico, ponto final. Está no credo, meu Deus do céu. Está no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ressurreição da carne. E, aliás, essa é uma das razões, isso que nós vimos hoje, pelas quais a igreja não recomenda a cremação, justamente porque ela gera essa dúvida na cabeça dos fiéis com relação à ressurreição da carne. Sensivelmente, ela dá essa impressão de que uma vez cremado, então isso impediria a ressurreição. Não é verdade, mas é isso que gera, por isso que a Santa Igreja ela não recomenda a cremação, mas isso é um tema para um vídeo, talvez no futuro. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.